Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Quando a vida nos surpreende com acontecimentos difíceis, nós temos muitas vezes dificuldade em discernir se o correto a fazer seria uma postura de resignação, de aceitação, ou se essa atitude seria um conformismo, uma inércia da nossa parte. Nós devemos simplesmente aceitar os desafios sem reclamar ou lutar, brigar contra aquela injustiça aparente? Qual é a verdadeira postura cristã quando nós estamos sendo convidados a enfrentar os momentos turbulentos da vida? Nós vamos refletir sobre esse assunto e muito mais no programa de hoje. E antes de começarmos, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada na voz de Chico Xavier. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultivar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e de entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desalento, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a sabedoria eterna te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. A vida pode nos apresentar muitos percalços ao longo da jornada, e nós ficamos na dúvida entre aceitarmos com resignação as doenças, as injustiças, as perdas e tantos outros problemas, ou lutarmos, brigarmos para mudar aquelas circunstâncias na base da força. Nós temos o maior exemplo de todos, o exemplo de Jesus e de tantos outros missionários que vieram em seu nome, de que a postura de aceitação é a que conduz verdadeiramente ao nosso aprimoramento moral. Mas, quando estamos naquela situação em que nos encontramos, de grandes injustiças, soa muitas vezes estranho, contraditório, essa resignação silenciosa, porque nós nos sentimos quase no dever de lutarmos contra injustiças que chegam até nós. Afinal, como agirmos então de maneira correta, segundo os princípios espíritas cristãos, mas sem nos sentirmos com isso anulados nos nossos direitos, nos nossos conceitos pessoais? Na doutrina espírita,
a aceitação e a compreensão das situações da vida, que aos nossos olhos muitas vezes podem parecer injustas, são situações fundamentais para a evolução moral de cada um de nós. E a aceitação não significa um conformismo passivo. E isso é muito importante de nós diferenciarmos. É muito mais um ato de maturidade para reconhecermos a realidade, reconhecermos ali uma finalidade útil para nós próprios, lições que estão sendo apresentadas e que, na maioria das vezes, são ferramentas para o nosso aprimoramento naquilo que exatamente estávamos precisando. Portanto, não são situações injustas. A aceitação aos olhos do mundo pode parecer uma fraqueza, mas quando compreendida de uma maneira mais transparente sob a ótica espírita, onde estamos aceitando a dificuldade e aprofundando a nossa participação ativa na mudança de nós mesmos e não do ambiente externo. Portanto, trata-se de um ato de força interior. Seria muito mais fácil, muito mais imediato nós brigarmos contra os acontecimentos, termos uma atitude impulsiva, que não exigiria de nós o autodomínio, a autoeducação, mas seria assim um grito do nosso próprio ego, querendo a todo custo ser respeitado, evitando dores, fugindo de determinadas responsabilidades. Portanto, essa aceitação que é sugerida na doutrina espírita exige sabedoria e também humildade para reconhecer que muitas daquelas situações estão além do nosso controle imediato e, com isso, nós vamos aos poucos racionalizando e transformando as dores e desafios em aprendizado e evolução. Situações assim também são, na maioria das vezes, um convite a entendermos também aquele que nos feriu na condição que ele se encontra hoje, ou seja, reconhecermos que nós temos as nossas falhas, mas que também cada um dos nossos semelhantes possui as suas limitações, os seus erros, os seus desenganos, e com isso, quando nós nos sentimos magoados pelo comportamento do outro ou prejudicados, podemos ouvir aquele convite do nosso Pai amoroso pedindo para que mais uma vez nós não julguemos, mas sim que a gente possa dar um passo a mais na prática do verdadeiro amor incondicional. Somente essa postura, que como vemos não é uma aceitação passiva, mas é um trabalho duro dentro do nosso próprio espírito, já faz com que aquele sofrimento todo se torne um pouco mais suave, porque afinal sentimos esse convite para termos um olhar amoroso sobre aquela situação, aquelas pessoas que nos magoaram, buscando amar um pouco mais. E eis que nós assim descobrimos que aquelas dores que antes víamos como situações injustas são momentos, são lições. Tudo passa e tudo colabora para o nosso crescimento. Portanto, a verdadeira aceitação pode ser, sim, um ponto de partida para uma verdadeira reforma íntima. Se soubermos olhar para aqueles momentos com amor, com gratidão, pelas lições que elas nos trazem, podemos até mesmo encerrar ciclos que vinham vindo de desequilíbrio, de aflição nas nossas próprias vidas, porque passaremos a assumir a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas. Afinal, somos nós mesmos que escolhemos como vamos interpretar, como vamos reagir diante daqueles momentos e avançarmos a partir dali para uma vida muito melhor. E, para além dessas reflexões todas, nós temos sempre que lembrar aqui, em todos os momentos, os mais desafiadores ou dolorosos, também os momentos de alegria, de satisfação, a conexão verdadeira com o nosso Pai é a oração. A oração para pedir forças, para pedir clareza, para pedir inspiração para boas decisões, ou simplesmente para agradecer as bênçãos. Essa oração é aquela que nos sustenta e nos faz avançar adiante.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como sabem, a base da doutrina espírita está na caridade. Sabemos também que não se trata da caridade, simples, como é conhecida, pelo ato filantrópico de doar recursos materiais que o nosso semelhante esteja precisando, esteja carecendo. Vai muito mais além, envolve uma gama de atitudes que vão desde o perdão das ofensas, da compreensão, aceitação e todos os sentimentos mais que nutrimos em relação a alguém ou a um grupo de pessoas. Em suma, envolve o fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. E quem espera que os outros nos façam mal? Assim é o mandamento, portanto, é fazer o bem. Parece simples, porém nem sempre estamos abertos a oportunidades que nos ensejam fazer o bem. Para se fazer o bem, não é necessário grandes demonstrações de atitudes que demandam tempo, dedicação consciente do que e a quem e quando fazer. Ao contrário, podemos agir no bem no nosso dia a dia, entre tantas outras obrigações que temos a realizar. Está no minuto que dedicamos a perceber a necessidade do outro e o atendemos, por vezes não levando sequer um minuto. Está também na empatia, que nos faz perceber o nosso semelhante, né, com as suas angústias, com os seus problemas. Às vezes a necessidade é apenas assim de um abraço, uma palavra de incentivo ou um ouvido atento para ouvi-lo. Tem uma passagem na vida do nosso querido Chico Xavier que sem dúvida é um exemplo para o que nós estamos tentando refletir com vocês aqui. É, esse episódio da vida dele está contado por Ramiro Gama no livro Lindos Contos de Chico Xavier. A narrativa começa numa manhã de sábado do mês de maio. Eram 8 horas e Chico levantara-se apressado, pois dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara nem a charrete, fora mesmo a pé para o escritório da fazenda onde ele trabalhava. Ele não andava, ele voava, tão veloz, tão rápido caminhava, que parecia que estava voando. Ao passar de frente da casa da Dona Alice, ela o chamou. Chico, estou esperando desde as 6 horas, preciso de uma explicação, ela disse. Eu estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço eu atenderei. Dona Alice fica triste, olha o irmão, o Chico, né, que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel, o mentor de Chico, lhe diz: volte, Chico, volte, atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Ela diz: sabia que você ia voltar, conheço o seu coração. E então lhe pede explicação como tomar determinado remédio homeopático que o Dr. Bezerra de Menezes tinha lhe receitado na véspera. Atendida, ela se alegra e se despedindo, ela diz a Chico: obrigada, amigo, Deus lhe pague, vá com Deus, Chico. E Chico sai apressado para ver se conseguia recobrar os minutos perdidos para alcançar o horário do trabalho. Quando ele andara pelo menos uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios da Dona Alice.
e caminhando para você. Chico olha, uma massa branca de fluidos luminosos que saía da boca da nossa irmã Alice, né, que atendida, né, ela encaminha para ele, né, e essa nuvem, esses fluidos benéficos entram no corpo de Chico Xavier. E Emmanuel não perde oportunidade, então, para lhe dizer: viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada: vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas terríveis e você certamente, né, não ia sofrer disso. Bom, e agora, né, Chico andando naturalmente, sem receio de perder o dia, ele riu, né, satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor refletido nos menores gestos, com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor, não tem preço, né. Como é importante gastar, não é gastar, na verdade, esse é o bem que nós naturalmente podemos exercer durante o nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Gostaram? Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os ensinamentos a respeito do fluido cósmico universal que estão no link O Espírito Responde, onde na publicação de 14 de junho de 2024, William Souza, com base nas instruções contidas nos livros da doutrina espírita, passa-nos o entendimento que o fluido cósmico universal é a base da vida espiritual e material, dizendo: o fluido cósmico universal é um elemento fundamental tanto para a compreensão da vida material quanto espiritual, segundo a doutrina espírita. Mas o que exatamente é esse fluido? Qual a sua importância dentro de nossas vidas e como ele se manifesta em nosso dia a dia? Quais as maneiras práticas de nos harmonizarmos com essa energia vital, buscando um equilíbrio mais profundo e uma vida mais plena? Repetimos que o fluido cósmico universal é a base da vida espiritual e material. O fluido cósmico universal é uma concepção que o Consolador prometido trouxe-nos através da doutrina espírita, ensinando-nos tratar-se de uma substância básica primordial que compõe a estrutura do universo. Esse fluido não é apenas um elemento físico, mas também espiritual, formando a base sobre a qual toda a matéria e energia são construídos. Esse fluido universal permeia todas as coisas e é o agente pelo qual ocorrem as transformações materiais e espirituais. Esse conceito foi popularizado por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que descreve o fluido cósmico como uma espécie de matéria em estado extremamente sutil
e que se modifica para formar a diversidade de elementos conhecidos no mundo material. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos característicos do universo. O princípio vital será o terceiro? É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso brota de um só princípio, conforme consta na questão 64 do O Livro dos Espíritos. O fluido, ele é, portanto, a matéria elementar primária, moldável pela vontade e pelas leis universais, sendo essencial para a vida e para a manifestação dos fenômenos naturais e espirituais. Na doutrina espírita, o fluido cósmico universal é considerado uma peça-chave para a compreensão do universo e das leis que regem tanto o plano material quanto o espiritual, mas ele não deve ser confundido com o fluido vital, que é uma variação do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é visto como o elo entre o mundo físico e o mundo espiritual, facilitando a interação entre os dois e permitindo que os espíritos exerçam influência sobre o mundo material. Esse fluido não apenas compõe e sustenta tudo que existe, mas também é um meio pelo qual se dá a comunicação e a influência entre os espíritos desencarnados e o mundo físico. Por exemplo, fenômenos de cura, manifestações mediúnicas e intuições súbitas são frequentemente atribuídos à manipulação e transformação do fluido cósmico por entidades espirituais. Além disso, o entendimento desse fluido permite aos espíritas uma maior compreensão sobre como as vibrações do pensamento e emoções podem modificar o ambiente espiritual e material. Nossos pensamentos são tão poderosos que eles geram formas, pensamento da atmosfera. Isso porque, segundo informa André Luiz em seus livros, nossos pensamentos e sentimentos emanam vibrações que interagem com o fluido cósmico, causando impactos no vosso entorno e atraindo influências espirituais positivas ou negativas, dependendo da natureza dessas vibrações. O fluido cósmico universal, sendo a base de todas as formas de energia e matéria, manifesta-se de diversas maneiras em nosso cotidiano, muitas vezes sem que sequer percebamos. Aqui estão alguns exemplos práticos de como esse fluido pode influenciar nossa vida diária. Primeiro, intuições e ideias súbitas, muitas vezes ideias e soluções para problemas que surgem inesperadamente em nossa mente. Segundo a doutrina espírita, esses momentos podem ser influenciados pela transformação do fluido cósmico pelo seu mentor espiritual, que permite uma comunicação mais fluida entre nosso espírito
e entidades espirituais que desejam nos auxiliar. Segundo, experiências de quase morte. Relatos de experiências próximas à morte frequentemente incluem sensações de paz, visões de entes queridos ou mesmo de ambientes indescritíveis. Estas experiências podem ser vistas como uma interação mais direta e intensa com o fluido cósmico, que constitui a realidade espiritual. Terceiro, sensações de déjà vu, a sensação de já ter vivenciado um momento específico, pode ser atribuída a uma prévia exposição do espírito ao fluido cósmico, que registra todas as experiências e conhecimentos. Quarto, influências na saúde física e mental. O estado de nosso corpo e mente pode ser diretamente influenciado pelas qualidades do fluido cósmico ao nosso redor, modificado por nossos próprios pensamentos e emoções. Um ambiente carregado de pensamentos positivos pode melhorar nosso bem-estar, enquanto um ambiente negativo pode contribuir para o desânimo e doenças. O passe, uma prática comum no espiritismo, é um exemplo claro de como podemos utilizar o fluido cósmico universal para influenciar positivamente nossa saúde física e mental. Durante o passe, um indivíduo agindo como médium transmite fluido vital de si para outra pessoa. Esse fluido vital, uma modificação do fluido cósmico universal, tem a capacidade de revitalizar e harmonizar o campo energético do receptor. Assim, o passe pode equilibrar e harmonizar o fluido cósmico universal na pessoa, promovendo uma sensação de bem-estar e alívio de sintomas físicos e emocionais. Este processo não só alivia os sintomas físicos, mas também ajuda a equilibrar as emoções e pensamentos, criando um estado geral de saúde e bem-estar. Harmonizar-se com o fluido cósmico universal, meus amigos e amigas, é essencial para promover o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, e há várias práticas que podem ajudar a alcançar essa conexão. Aqui estão algumas maneiras de integrar essa harmonização em sua vida diária. Primeiro, meditação e oração. Dedique um tempo para meditar ou orar diariamente. Essas práticas ajudam a acalmar a mente e fortalecer a conexão com o espiritual, facilitando uma melhor interação com o fluido cósmico universal. Cultivo de pensamentos positivos. Manter uma atitude positiva e cultivar pensamentos construtivos influencia diretamente a qualidade do fluido cósmico universal ao seu redor. Pensamentos e emoções emitidos influenciam esse fluido, que por sua vez afeta você e aqueles que estão ao seu redor. Terceiro, estudo e reflexão. Estudar a doutrina espírita e refletir sobre seus ensinamentos pode aumentar sua compreensão sobre como o fluido cósmico universal funciona e como você pode melhor interagir com ele. Quarto, prática de caridade e empatia. Todos os atos de bondade e empatia
não apenas melhoram o mundo ao seu redor, mas também purificam o seu próprio espírito, tornando-o mais receptivo e harmonizado com as energias cósmicas. Quinto, atividades ao ar livre. Passar tempo na natureza pode ajudar a limpar sua mente e fortalecer sua conexão com o universo. A natureza é uma manifestação direta do fluido cósmico universal, e interagir com ela pode ajudar a recalibrar suas energias. E conclui William Souza. Integrando essas práticas em sua vida, você pode melhorar sua harmonização com o fluido cósmico universal, promovendo um bem-estar maior e uma vida mais alinhada com as forças espirituais e universais. Amigas e amigos, no próximo momento doutrinário, daremos continuidade aos ensinamentos sobre o fluido cósmico universal. Porém, dada a grandiosidade desses ensinamentos, fica-nos bem confirmados os preciosos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, sobre a necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus são os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual, que é o amor, a instrução e a caridade. Pois sem essas qualidades não haverá a necessária elevação. Então vamos trabalhar bastante, porém sempre em consonância com os ensinamentos e exemplos do nosso Mestre Jesus, para que possamos aprimorar-nos e um dia, com os méritos adquiridos e necessários, possamos retornar à nossa origem Deus, para dele receber tarefas grandiosas, hoje inimagináveis, em decorrência de nosso atual estágio espiritual. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço, fiquem com Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje por aqui e desejamos a todos uma ótima semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até o próximo programa.